A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, povo de propriedade exclusiva de Deus. Amém. Diga bem alto para que você mesmo ouça: eu tenho dono. É muito importante nós sabermos quem nós somos. Jesus afirma que eu sou povo de propriedade exclusiva de Deus. Ele diz que eu sou raça eleita. Jesus diz que eu sou nação santa. Jesus diz que eu sou filho de Deus. Jesus diz que eu sou herdeiro do reino de Deus. É tanta coisa que Deus diz que nós somos que, quando nós percebemos a grandeza do ser que somos, nós começamos a acreditar nas grandezas das revelações de Deus sobre a nossa vida. E cada ano que passa, nós rodamos o ano numa nova esperança. Esse ano que nós estamos findando, 2021, eu queria que colocasse na tela para que nós soubéssemos o que nós estávamos agradecendo a Deus. Esse ano de 2021 nós fizemos essa declaração no dia 31 de dezembro de 2020, que esse ano seria o ano de celebrar o dom, o presente da vida. E cada um dos que aqui estão vivos. Então nós merecemos um aplauso, ganhamos esse presente de Deus. É importante nós reconhecermos essa graça divina sobre as nossas vidas. E para esse ano de 2022, nós estamos apontando o ano da decisão por Cristo. Por que o ano da decisão por Cristo? É porque nós não temos mais como remediar essa decisão. Nós não temos mais como deixar de fazer essa escolha. A pastora Cíntia leu aqui no início a gratidão de Davi, falando de Deus, que Ele é o Senhor, nele está o poder, a grandeza, a honra, a vitória, a majestade, porque teu e tudo quanto há nos céus e na terra te pertence. Livro de Apocalipse, capítulo 1, verso 8, diz que Deus é o alfa e o ômega, o princípio, o fim, é o poder, a honra e a glória. Quando Jesus ressuscitou de entre os mortos, a primeira coisa que ele falou: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Não há porquê alguém não decidir por Cristo, só se não entender o que é ser de Cristo. E nós não podemos mais perder tempo. Nós não podemos mais cochear entre dois pensamentos. Nós não podemos mais pensar que pelo nosso próprio poder e força e grandeza nós seremos alguma coisa ou nós alcançaremos a eternidade. Não alcançaremos a eternidade com Deus pelo nosso próprio esforço. Jesus já fez esse esforço. Jesus já pagou o preço. Então é hora de, esse ano que nós vencemos a morte, hoje já está praticamente finalizando o ano, nós temos que ser gratos a Deus. Então agora nós precisamos manter a nossa decisão por Jesus. E aquelas pessoas que estão próximos de nós, que não conhecem a Jesus, nós precisamos levar eles a uma decisão, porque sabe por quê? É porque ninguém sabe o dia nem a hora da nossa morte. E se alguém morre sem Cristo, vai para o inferno. Infelizmente. E nós que sabemos disso, quando é um ente querido, quando é alguém próximo de nós, é uma coisa que dói na alma. Só de pensarmos que estivemos tão próximos dessa pessoa o ano inteiro, em alguma festa, em alguma recepção, em alguma visita, e não tivemos coragem de falar nada a respeito da eternidade com essa pessoa. Então, o que nós vamos falar hoje são sinais que Deus dá. Deus trabalha com parábolas. Deus trabalha com
comparações. E hoje nós vamos falar sobre o que vê-se. Você pode perguntar para alguém, o que vê-se? O que vê? Então, se hoje nós fôssemos, por exemplo, perguntar qual um sinal da vinda de Cristo que você está vendo, alguém vai dizer a pandemia. O que você está vendo hoje que pode caracterizar a vinda do Senhor Jesus Cristo? O mundo armado até os dentes, apto para destruir esse planeta mais de 100 vezes através das suas ogivas nucleares. Mas basta destruir uma vez só, já acabou com tudo. E Deus trabalhou muito, durante muito tempo, com esses símbolos. Ele pergunta, que vês? O que você está vendo? E através dessas imagens, desses símbolos que às vezes não tem nada a ver com o que a gente imagina que é, Deus ele está sinalizando o tempo para que nós possamos perceber que cada tempo é um tempo diferente, cada tempo se cumpre literalmente como Deus diz que é, para que nós possamos ficar alertas e não perder o sinal desse tempo que nós estamos vivendo. Porque os sinais de outros tempos se cumpriram. E quem percebeu, venceu, viveu, está na glória. Mas quem se manteve rebelde, infelizmente está no inferno. Porque só tem esses dois lados para ir. O céu ou o inferno. Não tem como ir para outro local, depois que morre. Só o céu com Jesus ou só o inferno sem Jesus. Então, nesse parâmetro do que vês, eu achei interessante essa palavra que Deus falou com o profeta chamado Jeremias. Deus fez um sinal para ele, disse o Senhor Deus aqui em Jeremias 1,13. Quando ele falou com Jeremias, ele disse, outra vez, Jeremias falando, me veio a palavra do Senhor, que é o Senhor Deus Jeová, dizendo, que vês? E Deus mostrou uma imagem. Aí Jeremias respondeu, eu vejo uma panela ao fogo, cuja boca se inclina do norte. Que coisa interessante. Deus querendo falar com Jeremias a respeito da nação de Israel, a respeito dos reinos da terra, a respeito das coisas que iriam acontecer. E Deus mostra para ele uma panela. Se fosse um cozinheiro, ele ia dizer, o que vai sair desse caldo aí? Se fosse uma pessoa que não entende nada de panela, vai dizer, eu não entendo nem de fritar ovo, quanto mais de panela. Mas Deus mostrou uma panela ao fogo. E essa panela, Jeremias viu que estava no norte. E essa panela, ela abria a boca e se inclinava para o norte. E uma coisa tão comum a tantas pessoas, uma coisa que todo mundo sabe o que é uma panela ao fogo. Deus revelou a Jeremias uma grande coisa que estava por acontecer. E durante décadas, esse profeta Jeremias, no reinado de muitos reis de Israel, anunciou que Jerusalém seria destruída pelo exército da Babilônia. Mas entenda, não um rei, não 2 reis, mas não 3 reis, mas vários reis. E vários sacerdotes, e várias pessoas acharam aquilo tão absurdo. Como é? Nós somos um reino tão poderoso, nós temos as muralhas tão grandes, nós somos tão fortes. Como é possível sermos destruídos? Como é possível sermos levados para o cativeiro? Como é possível isso acontecer? Mas entenda, eu quero que todos nós entendamos, você que está nos ouvindo em casa, as nossas transmissões online, tudo que Deus diz que vai acontecer, vai acontecer. Tudo Deus diz que é. Tudo que Deus diz que faz, Ele faz. Eu justamente estou fazendo esse histórico aqui para que nós possamos entender o dia chamado hoje. E Deus mostrou isso, e o profeta falou durante dezenas de anos. E sabe o que aconteceu? Chegou o tempo dessa panela que estava virada para o norte, estava ao fogo. No ano 586 a.C., o poderoso reino
de Judá foi literalmente destruído, totalmente destruído. Foi consumido pelo fogo, pelo rei que vinha do norte, Babilônia, pelo rei Nabucodonosor. E ainda que o profeta falasse, rendam-se e vocês viverão. A dureza do coração das pessoas às vezes é tão grande que as pessoas, mesmo diante da morte, elas são inflexíveis, elas não se rendem a Jesus, elas não se rendem à vida, elas querem experimentar morrer para verem o que é isso. E por causa da dureza daquele povo, e não era povo comum não era povo ateu não, era chamado povo de Deus. Por não ouvirem a palavra do profeta, por não ouvir as palavras de Deus, foram destruídos. E lá no cativeiro, Deus deu outra promessa. Ele disse, olha aqui, eu vou ter misericórdia de vocês, vocês vão ser levados como cativos, vou destruir a cidade de vocês, ela vai ficar escombro sobre escombro, vai ficar toda destruída, os muros e todo o templo, e todos os palácios e todas as casas dos nobres. Mas depois de 70 anos, eu vou trazer vocês de volta. E diante dessa situação, olha como é que acontecem as coisas. Na Babilônia, vendo a cidade destruída totalmente, algumas pessoas jamais acreditavam ou acreditariam que voltariam para Jerusalém. Isso tudo eu estou falando de coisas que aconteceram na história da humanidade, para que nós possamos contextualizar o dia de hoje. E o profeta Daniel, quando já estava velho, ele viu que se completaram os 70 anos, desde que a promessa foi feita de que o povo que foi levado cativo, a cidade que foi destruída, Jerusalém, seria reerguida e o povo voltaria para essa terra. Mas só que quem reinava era a Babilônia. E Nabucodonosor já não estava mais no poder, tinha morrido. E Belsazar, o seu neto, passou a reinar em seu lugar. E ele passou a ser cruel com o povo. E nesse tempo que se completou os 70 anos, Belsazar deu uma festa profana, usando os elementos do templo que foi saqueado e foi queimado, e afrontou a Deus. Entenda, e naquela mesma noite, em que Belsazar dava um banquete para 1000 dos seus nobres, o reino da Média e da Pérsia, de Ciro e de Dario, invadiu Babilônia em uma noite, matou o rei, honrou Daniel e fez a promessa do pacto de que o povo de Deus estava liberado para voltar para a sua terra. E se cumpriu a palavra de Deus. Mas eles voltaram para uma terra destruída. Não tinha mais rei, não tinha mais palácio, não tinha mais templo, não tinha mais casa. E aí veio outra promessa de Deus, outro sinal de Deus, o sinal da Virgem. E olha o que Deus falou a respeito do sinal da Virgem. Portanto, o Senhor, e quando eu falo do Senhor, estou falando do Senhor Deus Jeová, portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. E Emanuel quer dizer Deus conosco. Um povo que estava destruído, sem pátria, durante 70 anos, voltou para os escombros, sem rei, sem sacerdote, sem templo. Deus fez uma promessa de que esse reino seria eterno. Teria um que governaria eternamente. Eles estavam sem rei. E veio essa promessa 750 anos antes de acontecer, pelo profeta Isaías, dizendo que uma virgem, imagine só, não era uma mulher que era casada e teve relação sexual com seu marido, era uma virgem, conceberia
e daria à luz a um menino que seria chamado de Emanuel, e esse nome quer dizer que o próprio Deus Jeová estaria com o povo de Deus na terra, encarnado homem, feito filho de Deus. E esse tempo, por mais absurdo que pudesse ser, para quem imaginasse essa profecia, se cumpriu literalmente há mais de 2000 anos atrás, e todo mundo conta essa história. Semana passada nós comemoramos o nascimento de Jesus, o Natal. E foi um acontecimento tão profundo, tão grande, tão poderoso, que mudou radicalmente a história da humanidade. Esse menino, esse sinal da Virgem, mudou a história da humanidade. Toda a história da humanidade passou a ser contada desde então, desde 2000 anos atrás, de antes de Cristo e depois de Cristo. É o sinal mais poderoso de todo o universo. E hoje, por mais que exista o calendário judaico, o calendário chinês, mas toda negociação comercial no mundo inteiro é feita através do calendário cristão, antes de Cristo e depois de Cristo. Esse é o rei. E ele reina eternamente. E ele esteve conosco, Deus, durante 33 anos em carne e osso. E ele sofreu todas as afrontas que nós sofremos. Ele, lá em Hebreus, diz que ele, como filho de Deus, ele sofreu todo tipo de afronta que nós sofremos, todo tipo de sofrimento que nós sofremos. E ele venceu cada um deles, porque ele é Deus. Ele sabe o que é padecer. E ele, Jesus, que é Deus, mas que é homem plenamente, mas que é Deus plenamente, ele começou a falar que ia morrer e que ia voltar para a casa do Pai. E entendo, as pessoas mais próximas dele, por mais que quisessem entender isso, eles diziam: não é possível, nós temos Deus conosco, como é que é possível ele morrer? Mas era necessário ele cumprir esse papel para me salvar, para me dar salvação, para ser o nosso cordeiro que queria ser sacrificado pela nossa libertação. E assim como Jesus falou, independente de Pedro dizer: não, Senhor, tu não morrerás, ele disse: eu vou dar a minha vida por você. Ninguém atira de mim, eu vou dar por você. Eu vou dar pela sua salvação. Eu vou dar por cada um de você que está aqui. E Jesus deu. E todo mundo sabe na história da humanidade que Jesus morreu. E todo mundo sabe na história da humanidade que Jesus ao terceiro dia ressuscitou. Em 2018, quando estivemos em Jerusalém, nós fomos lá na tumba que está vazia. E nesse dia que nós entramos lá, entra de 2 em 2, eu entrei com a pastora Cíntia, e quando nós entramos lá, ela tem visões, e a primeira coisa que ela viu foi um anjo lá. E eu me lembro de Maria Madalena entrando lá, vendo 2 anjos, um aqui na cabeça, outro aqui nos pés, e dizendo: ele não está aqui. Ele não está aqui. E o que aconteceu com Jesus? Jesus, ele ressuscitou, cumpriu o seu papel de Salvador, entregou a mim e a você a carta da libertação e voltou para os céus. Ele não foi assunto aos céus? Entenda, eu estou falando isso para você entender tudo o que Jesus falou antes, tudo que os profetas falaram séculos antes, e tudo que se cumpriu literalmente como foi dito. E um dia Jesus, já ressuscitado, glorificado, assim como nós seremos um dia, ele subiu aos céus numa nuvem gloriosa. E olha o que diz aqui Atos, eu gosto muito desse texto. E estando eles, os discípulos e aqueles 500 pessoas que testemunharam isso, estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, sem foguete, sem elevador, eis que 2 varões vestidos de branco, anjos, se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, porque estáis olhando para as alturas? Eles estavam todo mundo perplexo, só faltava quebrar o pescoço. Jesus subindo. E os anjos disseram: esse Jesus que dentre vós foi assunto
ao céu virá do modo como viste subir. O que o anjo falou? Que da mesma forma miraculosa, espantosa, quebrando toda a lei da física, da mecânica, da física quântica, do que a gente imaginar que for, alguma lei da natureza, quebrando tudo, ele subiu! E o anjo afirmou, vocês, 500 pessoas que são testemunhas disso, da mesma forma que ele subiu, um dia virá do mesmo modo que subiu, ou seja, ele vai descer para me buscar. Você entende isso? É um fato. Jesus vai voltar a qualquer instante. Quer eu creia, quer não creia, quer eu acho um absurdo, quer não acho, quer eu seja como Pedro dizendo, Senhor, isso não vai te acontecer, vai! E hoje nós somos as pessoas mais privilegiadas do mundo porque temos o testemunho dos séculos que registram esses fatos de uma forma extraordinária através da arqueologia, através da ciência, através da tecnologia, através das novelas, através das séries, através dos filmes, através de tudo que você possa imaginar, para que ninguém duvide do que há de ser. E Jesus, depois que ele subiu, ele deixou outro sinal, o sinal de uma árvore, uma figueira. E olha o sinal da figueira. Jesus falou, aprendei, pois, a parábola da figueira. Agora está falando de uma parábola. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Isso é uma coisa que todo mundo sabe. E Jesus diz assim também vós. Quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Olha que coisa histórica maravilhosa. Jesus, antes de ser morto, antes de ser glorificado, ressuscitar e ser glorificado, ele esteve no templo. Lembra que Jerusalém foi destruída a primeira vez, em 586? O templo foi destruído. Os judeus voltaram 70 anos depois, começaram a reconstruir um templo modesto, em comparação com o templo de Jerusalém, que era absolutamente formoso. E o profeta falou que a glória desse segundo templo que foi construído seria maior do que a primeira. Porque nesse segundo templo, Jesus estaria nele. Jesus esteve nele. Jesus passou nele. Jesus expulsou os cambistas. Jesus orou. Jesus curou. Então a glória desse segundo templo foi maior. Mas aquelas colunas monumentais que Herodes o Grande construiu, ajudou a construir, Jesus disse que ali não ficaria pedra sobre pedra. Jesus falou. Aí os discípulos se assustaram, Jerusalém vai ser destruída de novo. Vai! Por causa da dureza do coração das pessoas. E Jesus tinha dito um sinal miraculoso que era Israel, uma nação. E estava dizendo depois que ela seria destruída e espalhada pela terra, e ela serviria de sinal para a vinda dele, para a segunda vinda dele. E olha o que aconteceu no ano 70 da nossa era cristã, que é Anno Domini, ano do Senhor Jesus. Jerusalém foi destruída pela segunda vez, totalmente. Pelo exército de Tito, um general romano que trouxe as suas milícias e destruiu totalmente Jerusalém, quebrou os seus muros e espalhou a nação de Israel, a figueira que serviria de sinal, por todo o planeta Terra, para que nunca mais ele se ajuntasse como nação e perturbasse a ordem do império. Jerusalém foi dispersa pelo mundo inteiro. Ficou sem cidade, ficou sem templo, ficou sem rei, e
foi espalhado pelo mundo inteiro, mas a profecia dizia que um dia Deus os reuniria de volta, como nação. Um povo que estava espalhado pela terra. Se hoje nós perguntarmos onde é que estão os babilônicos, desapareceram da face da terra, desapareceram. Os babilônicos, o reino mais poderoso da terra, o primeiro reino mundial. E Deus estava dando um sinal da figueira, está dizendo: eu vou trazer de volta os meus filhos ao redor da terra, e eles vão constituir de novo uma nação, e essa nação vai servir de sinal para minha segunda vinda. Olha como Deus trabalha. E hoje nós somos contemporâneos da história dessas palavras de Jesus, depois de quase 2.000 anos. Em 1948, eu ainda não era nascido, eu sou de 1958. Se eu nascesse 10 anos antes, eu teria pegado esse tempo. 14 de maio de 1948, nasce em um único dia uma nação chamada Israel. Olha o que diz o texto da profecia de Isaías, 750 anos antes de Cristo, portanto quase 2.750 anos antes dessa promessa. Quem jamais ouviu tal coisa? Deus falando. Quem viu coisa semelhante? Pode, por acaso, nascer uma terra num só dia? Ou nasce uma nação de uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viesse as dores, deu à luz seus filhos. Em um único dia nasceu uma nação e o sinal da figueira começou a sua cronologia de volta. Em um único dia. E o secretário das Nações Unidas nesse tempo era Oswaldo Aranha, um brasileiro, e deu a sua canetada lá. E o povo ficou irado. Como é que pode uma nação nascer em um só dia? Pode porque Deus diz que pode. E ainda disse mais, ela vai florescer. E ainda disse mais, ela vai dar fruto. E ainda disse mais, ela é o meu sinal para os últimos dias. E quando ela começar a frutificar, Jesus diz: olhai para os céus, porque a vossa redenção se aproxima. E hoje Israel tem 73 anos. É uma das nações mais fortes do planeta Terra. Ela tem o exército mais inteligente do mundo, mais criativo. Ninguém mais consegue destruir Israel. Tem a maior tecnologia do mundo. Quando chove de foguetes sobre Israel, o próprio sistema dispara e nenhum cai em Jerusalém. Jerusalém é seguramente a cidade mais segura do mundo. Que é a cidade do grande rei, e quem guarda é Jeová. E essa cidade, essa nação, a figueira, é o grande sinal, e ela já está tão madura que os seus frutos já estão prontos para comer, já estão começando a amadurecer demais. Entenda isso, nós estamos vivendo num tempo profético extraordinário em que essas profecias estão cumpridas. Não vão se cumprir, estão cumpridas. E para que nós comecemos a caminhar já para o nosso final aqui, Deus também deu um sinal extraordinário através do discípulo João, o sinal dos gafanhotos. Olha como Deus usa, né? Sinal da panela, sinal da figueira, sinal do gafanhoto. Que sinal é esse? Apocalipse, capítulo 7, na quinta trombeta, Deus revela a João, o seu servo, que é o apóstolo. E ele vê nos céus essa visão. Vou já explicar. Pode tirar um pouquinho a tela aí, por favor.
João foi o último discípulo que morreu dos 12. Foi o único que não foi martirizado, ou seja, não morreu sendo assassinado. Quando ele estava com 95 anos na ilha de Patmos, ou melhor, no ano 95 ele estava na ilha de Patmos, já velho. Aí exilaram ele para essa ilha, para ele nunca mais falar do evangelho para ninguém. E lá ele teve a maior revelação de todos os tempos que um ser humano é capaz de ter. Ele foi transladado para o céu. Ele viu Jesus nos céus. E Jesus falou para ele: João, agora eu vou te dizer o que vai acontecer no tempo em que o pastor Leite vai estar pregando essa mensagem aqui. No século 20, no século 21, não passa. Agora imagine você, eu quero que você entenda bem. Acompanhe comigo essa palavra. João estava no ano 95. Não tinha bicicleta, não tinha carro, não tinha avião, não tinha foguete, não tinha bomba atômica, não tinha nada, só tinha carroça. E o armamento de guerra mais poderoso eram os cavalos. E a praga mais destruidora que havia eram os gafanhotos. Então imagine um homem vivendo no ano 95, primeiro século, ele ser arrancado da sua cela na ilha de Patmos e transladado para o céu. E de lá, Deus disse: eu vou te colocar agora no século 21. Ele anda 2000 anos para frente e ele vê as coisas de hoje como elas são. Vivendo há 2000 anos atrás. E aí sim, agora coloca. Aí o sinal dos gafanhotos. Aí ele viu, ele chegou na terra e começou a olhar, século 21, e ele disse: o aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja, porque ele só tinha referência de cavalo. Na sua cabeça, na cabeça de quem? Dos cavalos. Havia como que coroas parecendo, ou melhor, na cabeça dos gafanhotos havia como que coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. João teve essa visão no ano 95, enxergando o século 21, 2020, 2021, 2000, ou seja, essa época do século 21. Aí eu tentei fazer essa comparação para que você entendesse e não duvidasse e nunca mais abandonasse Jesus, e que esse ano seja seu ano de decidir por Cristo definitivamente para sempre, porque as coisas já estão acontecendo e já estão para se findar. João teve essa visão e olha o que ele viu: o aspecto do gafanhoto era como cavalos preparados para a peleja. Então de repente ele viu um arsenal de guerra. E ele viu tudo preparado, isso aí parece com um cavalo, só que ele não sabe o que é avião, porque ele estava vivendo no século I. Ele não sabia nem o que era uma bicicleta, quanto mais um avião. Não tinha nome, não existia. Foi existir a partir do século XX, século passado. Aí ele começou a enxergar, comparando com o que ele conhecia na época, século I. Foi transportado para o século XX, XXI. E esse gafanhoto parecia como um cavalo. Olha, na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro. Ou seja, ele começou a ver esses arsenais de guerra e essas coisas pintadas aí de vermelho, de amarelo, e todo um desfile militar, e todo mundo adorando isso, essas ogivas nucleares. Ele está dizendo, a cabeça desse gafanhoto parecia como cabeça que estava com uma coroa. Essas comparações sou eu que estou fazendo aqui, das imagens, tá bom? Tive um trabalho muito grande de fazer isso aqui. E outra coisa, e o seu rosto era como o rosto de homem. Então imagine no século I, essa imagem da esquerda aqui, se um desenhista fosse desenhar, ele pegava um gafanhoto, parecia com um homem. Mas se fosse no século XX, olha para esses helicópteros, vê se não parece com um gafanhoto. Até a cor. Olha para esse piloto. Se você que vivesse no século I enxergasse um bicho desse, você está dizendo é um gafanhoto, é um animal, não é um homem. Por isso que ele está dizendo, tinha rosto de homem. Vocês estão entendendo? A grandeza da revelação que Deus deu para esse homem,
chamado João. E ele foi mais ainda, ele viu outra coisa, ele disse, e os dentes desses gafanhotos eram dentes como dentes de leão, ou seja, ele viu esses tanques de guerra tão poderosos, destruindo tudo, e a única coisa que ele comparava com uma força monumental na época era um leão. Não tinha tanque de guerra, não tinha carro, não tinha bicicleta, não tinha avião. Ele nem sabia o que era tanque de guerra. Mas ele estava aqui. 20 séculos depois, ele precisava comparar com alguma coisa que existisse. Imagine você e eu sendo transportado 1000 anos para frente, a gente vai enxergar a coisa que está dizendo isso aqui. É parecido com um foguete, é parecido com uma ogiva nuclear, é parecido com um tanque de guerra, mas não é mais, é coisa absolutamente superior. Entende o que eu estou falando? E ele viu mais. Ele viu que esses gafanhotos tinham coraças como coraça de ferro, e coraça de ferro ele acertou, porque ele conhecia o ferro. Ele está dizendo, não é possível, esses gafanhotos são tudo blindados. E olha o que ele viu, tanque de guerra blindado. Aviões blindados, coraça de ferro. Submarinos blindados, coraças de ferro, ou seja, eram bem protegidos, e esses agentes infernais de tortura são imunes a qualquer tipo de ataque pessoal, ou seja, eram indestrutíveis. Ele está dizendo, não é possível, esse negócio eu nunca vi antes, como é que pode? Tudo protegido como se fosse coraça de ferro. Mas ele não sabia que eram tanques. Ele não sabia o que eram aviões de guerra. Ele não sabia o que eram navios de guerra, que eram submarinos de guerra. Ele estava comparando com a imagem do que ele conhecia como homem na terra. E ele foi mais além. E ele disse, esses gafanhotos, eles tinham ainda cauda, como escorpiões. Ele conhecia bem o mal que faz os escorpiões. E ferrão. Na cauda tinha o poder de causar danos aos homens por 5 meses. E olha o que nós temos hoje que ele viu. Ou seja, tinham cauda. E o poder deles estava na cauda. E essa cauda tinha o poder de destruir. Mísseis saindo da terra. Mísseis saindo dos navios de guerra. Mísseis saindo do fundo do mar. E ele viu tudo aquilo, ele ficou espantado. Ele está dizendo, não é possível que isso exista. Ou vai existir um dia. E hoje nós estamos vivendo esse tempo. E para nós é tão comum. E eu quero que agora seja para você algo extraordinário, porque isso foi revelado há 2000 anos atrás. Eu queria que você aplaudisse o Rei da Glória, que é Jesus. E já estamos indo para o fim. E ele teve outro sinal. Vamos falar de mais 2 sinais. Ele também viu o sinal dos cavalos e seus cavaleiros, e preste atenção nisso. João estava no ano 95, foi arrebatado para o ano 2000 e o século 20, o século 21. E diz assim, assim nesta visão contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. E olha o que significa isso. João começou a ver isso aí, o aspecto dos cavalos e os seus cavaleiros. Ele não sabia o que era isso. E ele começou a dizer, olha, eles tinham coraças como de fogo, de jacinto e de enxofre. Ou seja, ele começou a ver esse fogo. Jacinto, sabe o que é isso na linguagem profética? É esse brilho que dá quando há uma explosão de lançamento. Bum! Sai fogo, sai fumaça e sai aquele brilho. E ele começou a ver isso e está dizendo, não é possível que esses cavalos façam isso, porque cavalo era aquele conhecido tanque de guerra naquele tempo. E outra coisa, ele dizia, a cabeça dos cavalos era como cabeça de leão. Da sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Você já viu um leão cuspir fumaça, fogo e enxofre? João estava vendo isso e comparou com o animal mais forte do tempo dele. E sabe que ele estava enxergando um tanque de guerra e ele disse, cuspia fumaça, fogo, fumaça e enxofre. Então ele viu um canhão disparando fogo, fumaça e enxofre. Você viu como é extraordinária essa visão? E por meio dessas 3 flagelos, a saber, do fogo, da fumaça, do enxofre, que saiu da sua boca,
foi morta a terça parte dos homens, pois a força dos cavalos, preste atenção nisso, acompanhe comigo aqui, não perca essa bênção, já estamos terminando, e isso não é revelado em qualquer lugar, você está tendo o privilégio de ter uma revelação extraordinária, pois a força dos cavalos estava na sua boca, e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpente longa, e tinha cabeça. Já pensou uma serpente com cabeça? E com ela, com a cabeça, causavam dano. Sabe o que João viu? Eu me coloquei no lugar de João. Ele viu isso aqui, ó. Serpentes, longa cauda, tinha uma cabeça. Só que essa cabeça é uma ogiva nuclear. Quando dispara em cima de uma cidade, explode. A sua força está na cauda e na cabeça, porque a cauda impulsiona o foguete e a cabeça é uma ogiva nuclear que onde cai destrói tudo. E o único experimento na humanidade sobre uma bomba de 5 megatons que a humanidade teve foi o Hiroshima e Nagasaki, em 1945. Destruiu totalmente uma cidade e até hoje fica esse flagelo. E você sabia que hoje nós temos ogivas nucleares com mais de 100 megatons? Aquele só tinha 5, destruiu uma cidade inteira. Uma com 100 destrói um continente inteiro. E tem mais de 100 possibilidades do arsenal de guerra destruir a terra. 100 vezes eles podem destruir a terra. Você sabe onde é que você está? Nessa terra. E um sinal que todo mundo conhece é o sinal da pandemia. Haverá grandes terremotos, epidemia e fome em vários lugares. Coisa espantosa, não é coisa que se verifique de qualquer coisa, são coisas espantosas e também grandes sinais no céu. Então, hoje em dia, nós temos a pandemia da Covid-19, que já está entrando para o seu 3º ano. E já matou no mundo, desde dezembro de 2019, mais de 5.400.000 pessoas, um dado que eu peguei hoje à noite no site. E no Brasil, mais de 619.249 pessoas até o dia 31 de dezembro, hoje, de 2021. Sinais. E nós já estamos na 3ª fase, na 4ª fase, na 5ª fase, e não passa. E todo mundo aqui de máscara, porque está com medo de ser contaminado por uma dessas fases. Sinais evidentes de que Jesus está dizendo: olha para mim, te converte, entre na barca do céu que é Jesus, senão você vai morrer e vai para o inferno. E finalmente, o último sinal, eu vou parar por aqui. Eu gosto de dar aula sobre escatologia. O sinal da besta do Apocalipse. Esse é o último sinal que a gente vai dar a referência aqui, para a gente parar. E daqui a pouco tem a nossa virada do ano. João estava nessa mesma ilha. E ele teve outra visão. Olha o que ele viu. Ele viu uma besta saindo do mar. Uma besta emergir do mar. E essa besta era semelhante a um leopardo. E diz assim: a besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então não há como comparar. O desenhista desenhou uma coisa bestial aí, uma besta mesmo. Um leopardo veloz, com cara de leão, feroz, com patas de urso, destruidor. E o dragão deu-lhes poder para essa besta que já era terrível. Então João estava tendo a visão do anticristo emergindo das águas, que significa povos, nações, pessoas e multidões.
nesse tempo com todo esse poder. Ele recebeu o poder do dragão, que é Satanás, a serpente antiga, o diabo. E ele vai vir com todo esse poderio, ou seja, o primeiro animal do grande reino mundial foi um leão, representado por Nabucodonosor, e um leão com asas, ou seja, algo feroz e veloz, que foi destruído por um outro animal terrível, que era um urso, que conseguia destilaçar tudo, o reino da Média e da Pérsia. A história conta isso. Que foi destruído depois por outro reino, que era um leopardo, que tinha asas, 4 asas, e que destruiu esse império do urso, que era a Média Pérsia, e esse império era a Grécia, de Alexandre o Grande. E depois esse império foi destruído por um que tinha a representação de um animal terrível, que não existia na terra, comparação de animal a ele. Por isso que foi chamado de animal terrível. Ele nem parecia leão, nem parecia urso, ele nem parecia leopardo, nem parecia nada. Era uma besta fera terrível, semelhante a um dragão terrível. Foi o Império Romano, o mais cruel de todos os impérios da terra. Isso já aconteceu, é história. E nesse ano de 476, esse Império Romano ele foi destruído. Mas só que a Bíblia diz que da cabeça desse dragão nasceu um chifre pequeno. E esse chifre pequeno é essa besta do Apocalipse que João viu emergindo dos povos, nações e multidões. E esse chifre pequeno, essa besta, é o anticristo. E sabe de uma coisa? Nós já estamos terminando mesmo, tem para de assustar vocês. Ele já está na terra. Ele já está pronto para governar o governo mundial a qualquer instante. Basta que a igreja suma, desapareça, seja arrebatada. Todo o processo do sistema de governo mundial do anticristo está pronto. E agora, olha essa imagem que aconteceu, essa inauguração desse monumento da ONU. A ONU inaugura o monumento de um alejibre. Olha aqui, esse alejibre, esse animal que é parecido a um leopardo, acabamos de falar nele, ele é o guardião da paz e segurança internacional. Foi inaugurado no dia 4 de novembro do mês passado. Mês passado, nós estamos em dezembro. Sinal do governo mundial, da besta que emerge do mar, que é semelhante a um leopardo, mas que tem cabeça de leão, tem patas de urso e tem asas de águia, porque é veloz. Então, para que o mundo nunca mais duvide das Escrituras, colocaram na frente do maior monumento da história, que é a ONU, na maior cidade do planeta, que é Nova York. Para que ninguém duvide, isso aí não existe. E por que se chama guardião da paz? Porque o anticristo virá colocar uma falsa paz, mas a Bíblia diz, quando vem falar de paz e paz, eis que haverá repentina destruição. E vai ser guardião da segurança internacional. Quem disse? Jesus é o guardião da paz, é o guardião da segurança nacional, internacional, mundial e celestial, não há outro. Então o anticristo quer em tudo imitar a Jesus, ele quer ser o guardião da paz internacional. Imaginem só o que está acontecendo debaixo do meu nariz, debaixo do seu nariz. E vai ser para o ano de 2021, está acabando hoje, daqui a pouquinho. E vai ser para o ano de 2022, então se prepare, porque alguma coisa está acontecendo e vai acontecer, porque ele está colocando uma égide de governo para experimentar o planeta, o governo mundial desse leopardo, ou melhor, desse leopardo com cara de leão, com pata de urso, com asas de águia, que quer governar o mundo, que se chama anticristo. Então ele já colocou o seu símbolo na praça das Nações Unidas, da maior nação do planeta Terra, que é Nova York, melhor, da maior cidade. Isso, mês passado. E vai chegar um dia
em que vai acontecer o arrebatamento e muitas pessoas vão dizer, mas eu nem sabia que existia Jesus. Porque está surdo, cego, mudo. Não consegue entender a palavra profética, não consegue dar ouvidos para a pregação, não consegue dar ouvidos para que as profecias falam. Então estamos na iminência do acontecimento apocalíptico mais importante da história da humanidade, que vai ser o desaparecimento simultâneo de bilhões de pessoas ao redor da Terra e o surgimento de uma nova ordem mundial governada pelo anticristo. Essa besta que emerge das nações, dos povos e das multidões. Isso pode acontecer agora. Eu vou sempre falar isso porque eu sonho um dia esse cair no chão aqui. Agora! E Jesus diz, para nós finalizarmos, assim também vós, quando vide todas essas coisas, saber que está próximo às portas, meus filhos. Nunca esteve tão próximo de Jesus voltar. Por isso que esse ano nós estamos declarando que vai ser o ano da nossa rendição a Jesus, vai ser o ano da nossa decisão por Cristo. Nós não temos mais tempo a perder com nada. Nada. E Jesus faz esse grande convite a cada um de nós. Os que puderem, eu peço que fiquem de pé, os que estiverem com neném, fiquem sentados mesmo. Jesus falando comigo, Jesus falando com você. E sabe o que ele diz? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Não existe nenhum outro convite melhor do que esse, de que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Criador dos céus e da terra, o dono de tudo, o absoluto sobre tudo, aquele que reina nos céus e na terra, convidando para entrar na minha vida, convidando para entrar na minha casa. E pessoas arrogantes, prepotentes, dizendo não. É nojento, absolutamente inaceitável. Uma coisa dessa, diante de todos os fatos que nós acabamos de resumir aqui, nesse último dia, para que nós despertemos. O diabo não perde tempo. O diabo está fazendo exatamente o que ele planejou fazer. Infelizmente, muitos cristãos estão dormindo. Estão sonolentos, estão anestesiados. E não conseguem despertar. Então, esse ano que nós possamos fazer uma decisão mesmo de continuar seguindo a Cristo. E os que não fizeram essa decisão ainda, fazer definitivamente, porque não é a mim que você vai agradar, não é nessa igreja que você tem que congregar, é salvar a sua vida ou morrer. Porque vai chegar um momento em que vai se cumprir tudo isso, porque foi cumprido literalmente desde milênios antes da nossa existência. E nada deixou de ser feito como Jesus falou. Eu não queria que você experimentasse esse sofrimento, mesmo porque nós estamos na iminência de começar um novo ano. Então eu queria agora que você fizesse essa oração consigo mesmo. Nós não estamos aqui para constranger ninguém. Nós queremos que você se converta de fato e de verdade, de espírito e alma. E isso só vem quando vem de dentro. Quando estiver sendo imposto de fora, você vai estar sempre voltando. Mas no dia que sair de dentro de você, esse querer, você nunca mais vai deixar de seguir Jesus. Então, estou fazendo esse convite para você também, que está em casa. Nós vamos agora fazer essa oração. Depois vem uma declaração profética com a pastora Cíntia. Nós vamos, antes, passar um vídeo ainda da nossa retrospectiva missionária de ano de 2021. Mas eu queria agora que você fizesse essa decisão por Cristo, por você. Ah, pastor, o senhor está me constrangendo. Então esqueça esse constrangimento. É pela sua vida, não é pela minha. Eu estou falando para o seu bem, não é para o seu mal. Você já pensou se eu estivesse falando para o seu mal nesse último dia do ano? É porque quem te garante que nós vamos romper 2021, 2022, que está faltando meia hora para chegar lá? Quem te garante? Você sabia que tem pessoas que morrem a 1 minuto de rodar o ano?
e não consegue chegar lá? Um acidente, uma morte abrupta, uma síncope aguda, seja lá o que for. Então, por favor, a palavra de Deus te diz, Jesus falando com você, vinde a mim, os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus diz, deixa eu tomar sobre mim o seu jugo, o seu trabalho, a sua carga, os seus problemas, e eu vou aliviar você. Mas eu só posso fazer isso, Jesus disse, se eu entrar na sua casa, se eu for o dono de você. E para que eu autorize Jesus a entrar na minha casa, eu preciso dizer sim, Jesus. Eu permito que tu entres na minha casa. Então, vá falando comigo isso no seu coração. Diga sim, Jesus. Eu permito que tu entres na minha casa. Diga assim, Jesus, eu quero te reconhecer hoje como meu Deus, como meu Senhor, como meu Salvador. E eu nem sei como te seguir, nem sei como te servir, mas eu quero ser teu. Eu quero que tu me ensines a ser teu filho, porque eu não quero as chamas do inferno, eu detesto o fogo. Meu corpo não foi feito para o fogo. Eu detesto tormenta, e o inferno é feito de tormenta, eu não quero mais tormenta. Eu quero paz, eu quero alegria, eu quero o teu amor. Eu quero o paraíso. Então, por favor, Jesus, seja o meu Senhor, seja o meu Salvador, hoje e para todo sempre. Eu me rendo a Ti. Eu quero entrar nesse ano como uma nova criatura que Tu dizes que eu sou. Que a Tua palavra diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, foram tantas coisas. E Jesus diz, eis que se fizeram todas novas. Então agora que receba essa novidade de vida. Com um aplauso ao Senhor Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, poderoso Deus.